Seja muito bem-vindo ao episódio 2 da série Sobreviventes, um guia de resistência à nova ordem mundial. Estamos em meio a uma jornada de preparação prática para o fim dos tempos, baseada em profecias de Jesus, que se referem especificamente à nossa fé, ao nosso amor em meio ao fim do tempo. Eu gostaria de iniciar levantando um ponto que merece a sua atenção. Ao pensarmos nos eventos que marcam a preparação, o início e o cumprimento da grande tribulação, temos a tendência de pensar nos desastres ambientais, nas guerras, nas políticas, no controle econômico e deixar de lado aspectos relacionados com o ataque à nossa mente, ao nosso coração. Deixa eu te dar um exemplo. Por exemplo, ao estudar sobre o fim dos tempos, é comum que pensemos coisas do tipo: como vai ser o governo do anticristo? Como vão ser os terremotos? As mudanças climáticas? Como vão ser as guerras? Perceba que são coisas nas quais nós podemos estar um pouco envolvidos, mas que pouco se referem à nossa fé ou como nossa alma deve ser, tendo uma ênfase bem maior no conforto e proteção do nosso corpo físico. Ou seja, somos tentados a estudar a respeito do fim dos tempos como um meio de salvar o nosso corpo dos sofrimentos do fim desta era, mas estamos relativamente pouco preocupados com a sobrevivência da nossa fé e a salvação da nossa alma. Será que é porque tendemos a achar que a nossa fé é inabalável? Ou que basta se arrepender dos nossos pecados e seremos salvos? Bom, isso pode não passar de uma autoconfiança doentia e enganosa que menospreza os avisos e instruções do nosso mestre, o qual disse que deveríamos nos preparar para um cenário onde haveria um aumento da apostasia e um esfriamento do amor ao Senhor. Portanto, o que nós estamos tratando nessa série está totalmente atrelado à sobrevivência da nossa fé diante dos sinais profetizados por Jesus como perseguição, morte, aumento do engano e da iniquidade. Em cima disso, construímos um guia de resistência composto por 12 práticas espirituais, com o objetivo de te ajudar a proteger a sua fé e perseverar na sua salvação. No primeiro episódio, abordamos 5 táticas iniciais, sendo elas: primeiro, se preparando para o cumprimento profético. Ou seja, como nós podemos conhecer e reconhecer que a nossa fé vai ser desafiada. Como nós podemos decidirmos ser fiéis diante das circunstâncias que nós vamos enfrentar. 2, se preparando para sermos fiéis. Ou seja, como que nós podemos estar cientes dos desafios que vamos enfrentar, como que nós podemos criar um ecossistema de prestação de contas com nossos amigos, como que nós podemos aprender a fazer uma autoavaliação honesta da nossa vida. 3, se preparando para a perseguição. Como? Estando ciente dos nossos medos e enfrentando os nossos medos e confrontando os nossos medos com o temor do Senhor. Sendo forte, nos fortalecendo com a capacidade que Deus nos dá. 4, se preparando para mais perseguição através de estudar o martírio, que é o sacrifício extremo da fé, estando ciente do martírio que acontece ao redor do mundo, conhecendo casos contemporâneos, sendo fiéis a Jesus e não apenas a uma mera programação de igreja, tendo o foco na verdadeira essência da fé. 5, se preparando para os dardos inflamados do inimigo, pensando de forma estratégica a respeito da nossa vida espiritual, planejando o crescimento da nossa fé, sendo cheios do Espírito Santo, tendo a vigilância na oração. E agora, nós vamos seguir para a segunda das 3 etapas práticas que você precisa passar em sua preparação para o fim dos tempos. Por isso, se acomode em um lugar confortável e lembre-se de enviar esse vídeo para aqueles que você gostaria que se preparassem junto com você. Fique agora com o episódio 2,
desenhando paisagens de um futuro atípico. Olá, vamos começar então essa nossa segunda parte. Novamente eu e o Fábio estamos aqui para ministrar a palavra a você. E hoje o Fábio está pronto para ministrar mais palavra profética para você, mais conteúdo muito importante. Nós já vamos começar indo direto à palavra, falando com você a respeito do ponto de número 6. Falamos 5 pontos na última aula, na última parte da nossa série. E nós já vamos para o 6º ponto, que é nos prepararmos para a igreja falsa. Existe uma diferença de uma igreja fraca e de uma igreja falsa. E o Fábio então vai começar a introduzir isso e depois eu vou começar a destrinchar um pouco mais. Então, Fábio, por favor, nos dê a honra de começar essa noite. Então vamos lá. Eu quero começar com um texto que é muito importante, que é no Mateus 7, no final do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, junto com Mateus 24 e 25, que é o sermão profético, são discursos de Jesus que tem a ver com preparação, tem a ver com o tipo de vida de pessoas que estão se preparando para o dia do Senhor. E em Mateus 7, no versículo 15, Jesus fala o seguinte: cuidado com os falsos profetas que vêm a vós disfarçados de pele de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Então, para entendermos como se preparar para a falsa igreja, nós precisamos entender que a falsa igreja é liderada, é capitaneada por falsos profetas, por falsos mestres. E olha o que Jesus está falando. Ele está dizendo que eles são lobos devoradores vestidos de pele de ovelhas, disfarçado de ovelhas. Então eles se parecem com irmãos, eles se parecem com crentes. Tanto é que no decorrer aqui do discurso de Jesus, ele fala o seguinte: como que faz para descobrir, para discernir quem é um falso profeta? E ele diz que é pelo fruto. E aí ele vai discorrendo, e aí lá no versículo 22, ele diz o seguinte: naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que pratica o mal. Então preste atenção. O que Jesus está dizendo é que no meio do povo de Deus existem falsos irmãos disfarçados de ovelhas. Eles se parecem com crentes, inclusive se movem em dons, têm carismas, eles estão envolvidos com a obra de Deus, mas eles, na verdade, são produto ou produtores do engano. E como você faz para discernir um falso profeta e um falso mestre? Por meio do fruto. E o fruto na Bíblia sempre está relacionado a caráter, a coração, e não a dons. Então, isso é uma realidade que precisamos entender. Então, existe uma falsa igreja que parece com uma igreja verdadeira, e existem falsos profetas que capitaneiam isso, lideram essa realidade. E o que queremos propor aqui? A ideia não é dar dicas de como você identificar um falso profeta na sua cidade. Você virar um caça-fantasmas de falsos profetas, tentando agora ficar achando... Você lembra daquela época dos satanistas, que tinham satanistas
escondidos na igreja, o pessoal fica procurando satanistas. Não, não, não. O nosso objetivo aqui é que você não seja enganado e que você não se torne um falso profeta. Então, como que nós vamos nos preparar? Como nós vamos lutar contra essa realidade? Primeiro, envolva-se no ministério e em missões. Envolva-se na grande comissão. Existe a missão de Deus em ação no mundo. E essa missão de Deus, ela funciona, ela é desenvolvida na criação por meio da igreja. Jesus enviou a sua igreja para pregar o evangelho, fazer discípulos, batizar pessoas, expulsar demônios, curar enfermos, ou seja, encher a terra com o testemunho do evangelho e trabalhar para a edificação da igreja nas nações. Então, escute o que eu vou falar agora. Mais importante do que você trabalhar por arrancar o joio da terra, mais importante é cultivarmos o trigo. Ou seja, melhor do que você ficar tentando lutar contra a igreja falsa é você trabalhar em prol da igreja verdadeira. Yes. Muitas vezes a melhor defesa é o ataque. E nós somos chamados a fazer discípulos no mundo. A melhor coisa que você pode fazer para fortalecer a sua fé é, por exemplo, você fazer uma viagem missionária. Ou seja, por muitas vezes, a maneira que Deus edificou o meu coração foi quando eu fiz uma viagem missionária, quando eu viajei para fora e eu pude olhar para fora de mim mesmo e ministrar pessoas em necessidades. Isso me tirou para fora do meu mundinho e isso começou a edificar a minha fé. Então, você precisa começar a olhar dessa forma. Quando você sai do seu mundinho e se envolve em missões, isso é uma maneira de você não ficar preso ao que tem de falso ao seu redor, porque quando você se envolve na missão de Deus, você se envolve naquilo que Deus está fazendo na sua geração. E, mais importante do que você ter na sua mente que estar em missão é apenas fazer uma viagem, estar em missão é fazer parte da comunidade dos santos. É colaborar com a igreja local que você faz parte. É trabalhar junto com seus irmãos para que o testemunho do evangelho cresça e discípulos de Jesus sejam formados. E outra maneira também de você desenvolver e crescer é desenvolver na educação e no treinamento cristão, ampliando o conhecimento na palavra. Muitos de nós devem receber preparação na nossa igreja para poder equipar e para permanecer fiel. É por isso que você precisa crescer na aplicação da palavra na sua vida, na aplicação da doutrina na sua vida. Porque, entende, você pode ser um missionário que sai pregando, mas você não tem conteúdo interno. E você pode ser uma pessoa que tem conteúdo interno e não sai para fora ministrar. As duas coisas precisam estar em equilíbrio para que você não sucumba diante de uma igreja falsa ou não sucumba diante de uma igreja fraca. E acho que é algo que eu gostaria muito de que ficasse claro para você. Antes de surgir uma igreja que é plenamente falsa, vai ter uma igreja fraca. E a igreja fraca já está diante dos nossos olhos hoje. Ok? Então, o analfabetismo bíblico é uma das principais fraquezas da igreja fraca. É uma das principais características de uma igreja fraca. E nós precisamos melhorar muito a nossa estratégia de ensino. Muitas vezes o problema não é tanto o currículo, mas sim a abordagem, a metodologia. Mesmo dentro da igreja, os pais tendem a colocar mais ênfase na educação secular de uma criança do que na educação bíblica. Os alunos devem ser responsabilizados por aprender e melhorar os seus estudos bíblicos com a mesma intensidade e com a mesma demanda por excelência que são colocados por aprender matemática ou ciência ou inglês. Precisaria ter a mesma intensidade com os jovens. Por quê? Porque nós estamos lidando com eternidade, ok? Então, isso é muito sério. Se nós estamos lidando com eternidade, esse deveria de ser a nossa maneira de abordar. 2 Pedro 3,18 diz assim,
Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de Jesus. Preste atenção. Mais importante do que você estudar sobre seitas e heresias, saber todos os detalhes das seitas, todos os detalhes das heresias do momento, é mais importante você crescer no conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo. Porque tem gente que gasta muito energia estudando sobre o falsa igreja, falsas denominações, tentando saber quem é seita, quem não é, qual é o falso líder, qual é a última heresia. Gaste sua energia primariamente em desenvolver o seu conhecimento sobre Jesus Cristo, sobre o Evangelho de Deus. E assim nós vamos encher a terra com a iluminação da revelação de Cristo Jesus. 7º ponto, se prepare para as dificuldades e provações. O que é dificuldade e provação? São aquelas dificuldades e provações vindas da parte de Deus. Aqueles que são heróis de Deus na Bíblia e na história cristã, eles sofreram profundamente e eles tiveram que obedecer em completa escuridão e incerteza. Aqueles que se destacaram, né, na história da Bíblia, eles tiveram suas vidas, a sua fé, eles tiveram que suportar tremendos pesos de provação diante de Deus. Por quê? Porque eles confiaram em Deus quando não estavam vendo nada, mesmo diante de grandes desastres espirituais. Então, o chamado de Deus é você confiar nas promessas de Deus, se apoiar nas promessas de Deus, nas garantias divinas, porque vai chegar momentos na sua vida onde Deus vai te colocar diante de provações. Hebreus 11 fala muito claro sobre pessoas que foram provadas por Deus e elas confiaram em Deus até o fim nisso, ok? Confiar nas promessas de Deus em meio a processos dolorosos. Deus nos chama para uma jornada de sujeição e obediência. E a Bíblia diz que essa jornada é a jornada de um caminho apertado, de um caminho complexo. E, inclusive, quando Deus nos chama e nos convoca para a missão, esse próprio Deus não dá todos os detalhes da jornada. Ele não vai te dizer todos os passos. Ele não vai permitir que essa jornada ocorra sem pressão, sem dificuldades. Porque a pressão e as dificuldades fazem parte do amadurecimento de uma pessoa espiritual. Deus tem a honra, por amor a nós, de permitir dificuldades e pressões vir sobre nós, para que o seu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Lê pra gente Lamentações 3:21. Lamentações 3:21 é uma passagem que modela muito a nossa mente com relação a isso, que diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então, em momentos desses, de dificuldade, pressão, nós precisamos trazer à memória as palavras que o Senhor tem falado com relação a nós pessoalmente, individualmente, e as palavras que estão sobre o seu povo, sobre a sua igreja, coletivamente. O que Deus já disse que é promessa para nós. Para que o Senhor está nos chamando? O que diz a profecia bíblica com relação ao tempo do fim? Jesus disse, né? No mundo terão aflições, mas eu venci o mundo. Ele não está prometendo um caminho fácil. Ele está dizendo que nós vamos ter dificuldades, um caminho apertado. Mas ele está garantindo que ele já venceu o sistema do mundo. A Bíblia diz que no tempo do fim haverá tribulação, perseguição, apostasia. Mas a Bíblia também diz que no tempo do fim haverá uma igreja gloriosa que vai refletir a glória do Cristo nas nações. A Bíblia diz que vai haver um sistema do anticristo que vai martirizar os santos, que vai perseguir Israel,
que vai degolar as testemunhas de Jesus. Mas a mesma Bíblia diz que antes do grande e terrível dia do Senhor, o Espírito profético vai ser derramado sobre toda a carne, sobre todas as nações. Vai se levantar um povo que vai testemunhar a palavra profética, o Evangelho de Jesus, e vai provocar sinais e maravilhas no céu e na terra. E a Bíblia diz que nesse tempo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Então existem promessas que falam de realidades complexas. Jesus não nos enganou, não é pegadinha. Ele disse que vai ter dificuldade, mas ele também afirma que o seu Espírito nos empodera para sermos testemunhas. Amém. Em tempos difíceis. Pensa no seguinte, o fim dos tempos é como se fosse um livro de Atos acontecendo em forma global. Então, o que acontece no livro de Atos? Um grande derramamento que empodera a igreja para a grande comissão que produz salvação em massa, mas também que produz perseguição e martírio. Hebreus 11 é chamado da galeria da fé. Todos ali naquela lista de Hebreus 11, você já leu ali, eles realizaram grandes coisas para Deus. E todos eles mantiveram as promessas de Deus quando a vida se tornou difícil. A lista diz que eles morreram sem terem alcançado as promessas, ok? Então, tudo sobre salvação, céu, eternidade, retorno de Jesus é promessa. E ele também pode ter dado promessas particulares para o seu coração, para o seu próprio chamado, para a sua vida. E ele vai manter essas promessas. Deus não mente. Então, para sobreviver às noites escuras da alma, às noites mais sombrias, nós temos que continuar confiando nas suas próprias promessas. E isso requer conhecer as promessas. E por isso nós temos que ler a Bíblia, meditar nas promessas de Deus, passar tempo em oração, passar tempo até que o Espírito Santo comece a confirmar essas promessas no nosso coração. Então seria benéfico para você manter essas promessas anotadas, ok, no papel, ter sempre elas em mente com você. Quando chegar um momento de incerteza, você lembrar dessas promessas para que você possa sempre confiar nela. E isso vai te ajudar a desenvolver os músculos da sua fé. O que é desenvolver os músculos da sua fé? Todos nós, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas é uma reflexão que eu tenho feito depois que eu comecei a pensar um pouco mais de maneira fitness. Mas todos nós somos um bodybuilder em potencial. Todos nós temos músculos que podem ser grandemente desenvolvidos, que estão ali adormecidos e acumulados, uns porque só não cresceu o músculo e outros porque estão os músculos cobertos de gordura. Mas o fato é que todos nós podemos sim desenvolver a musculatura, desenvolver uma estrutura. E da mesma forma a nossa fé também, ela foi nos dada pela semente do Evangelho. E ela pode ser desenvolvida. Assim como confiar nas promessas de Deus é construir o seu músculo de fé, significa que você pode tomar certas decisões para aumentar a sua fé. Leia os relatos do herói da fé nas Escrituras e deixe que isso te motive. Leia repetidamente sobre Davi derrotando Golias. Leia sobre Deus abrindo o Mar Vermelho, derrubando as muralhas de Jericó, Deus parando o Rio Jordão. Leia os relatos dos heróis da história cristã e veja que Deus ainda trabalha. E tome passos de fé agora. Quando você for guiado em uma direção, vá. Quanto mais você faz isso, mais você vai ver os seus músculos crescendo, mais você vai ver que Deus está trabalhando na sua vida. Amém? Amém. Oitavo ponto. Se prepare para a tentação. E aqui é o próximo ponto oposto do outro. Esse é o oposto. Por quê? O ponto anterior é provação que vem de Deus. Mas agora é tentação que vem do diabo. É o oposto. A tentação vem de Deus,
A aprovação, perdão, vem de Deus, a tentação vem do diabo. Explica um pouco pra gente para aí. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o seguinte: como nós vamos nos proteger por meio da fé para as tentações, ou seja, para os dados inflamados do maligno. Primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: Gênesis 3,15. Logo no jardim, o Senhor anuncia o proto-evangelho, ou seja, a primeira vez que o evangelho ele é anunciado de forma direta na Bíblia é no jardim do Éden. E o Senhor fala para a serpente, fala para Satanás o seguinte: porém, inimizade entre você e a mulher, e entre o seu descendente e o descendente da mulher, e o descendente da mulher vai esmagar a sua cabeça, e o seu calcanhar vai ser ferido. Preste atenção. No jardim do Éden, Jesus já está sendo anunciado como o descendente da mulher que esmagou a cabeça da serpente no momento que o seu corpo foi ferido. Colossenses 2,15 vai dizer exatamente qual é o momento que Jesus, sob o império das trevas. Então diz o seguinte: e tendo despojado os principados e potestades, os expôs ao desprezo. E na mesma cruz triunfou sobre eles. Quando que Jesus esmagou a cabeça da serpente? Quando o seu corpo foi ferido. Quando o seu corpo foi ferido? Na cruz. Então você precisa ter em mente o seguinte: Jesus não vai vencer o diabo no tempo do fim. Jesus já venceu o diabo na cruz. Ele já triunfou sobre Satanás na cruz. Ele já esmagou a cabeça da serpente. Ele já desarmou o império das trevas. E como ele fez isso? Obedecendo até a morte. Então a primeira coisa que você tem que ter em mente é: você tem que ter fé na obra da cruz. Amém. Porque em Efésios 6, quando Paulo está ensinando sobre guerra espiritual, e no versículo 10 ele diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11, revestindo de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aqui eu vou destacar duas partes, Ângelo. Uma é uma arma de defesa e outra é uma arma de ataque. Porque existem armas de defesa e armas de ataque. E no versículo 16 ele fala sobre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, o que é fé? Estamos falando desde ontem. Confiança em Jesus Cristo. Então, se eu deposito a minha confiança em Jesus Cristo e na obra da cruz, sabendo que a obra da cruz é suficientemente poderosa para aniquilar todas as obras das trevas da minha vida, e que eu estava morto nos meus pecados e delitos, eu era escravo da morte, eu era escravo do pecado, eu era escravo do império das trevas, e Jesus na cruz, por meio do seu sangue, se eu deposito a minha fé nele, ele me arranca de um império e me transporta para um reino. Então a primeira coisa é a fé em Jesus Cristo, a confiança na sua obra, apaga todos os dados do inimigo. Amém. Não quer dizer que ele não vai nos atacar, ele vai nos atacar. O que acontece é que nós vamos triunfar num dia mau. Amém. Não está dizendo que não vai ter dia mau. Amém. Ele está dizendo que nós vamos triunfar em Cristo, não por causa das nossas obras, não por causa das minhas emoções equilibradas, não por causa do meu intelecto, não por causa da minha preparação teológica, mas por causa da minha confiança na obra de Jesus. Amém. Então, esse é a arma de defesa, o escudo da fé. Só que também tem a arma de ataque. Qual é a arma de ataque, Ângelo? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, eu me defendo, mas eu também ataco. E como eu ataco? Testemunhando o Evangelho de Jesus Cristo. Testemunhando na minha jornada a obra redentora de Cristo, eu ataco o império das trevas. Como a gente vê lá em Apocalipse 12, né? E eles o venceram com a palavra do testemunho. Então, são essas duas realidades que eu queria propor para proteção da sua fé. Mas o segundo ponto, também aqui com relação a se preparar para a tentação, seria: tenha cobertura de amigos espirituais. Construa uma rede de apoio para a sua fé. Então tem um texto que a gente gosta muito,
que é Salmo 133, eu vou ler aqui, e o Ângelo pode comentar um pouco. Diz assim: quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como um óleo, olha que forte, precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba de Arão e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali, na comunhão dos irmãos, na comunhão dos santos, o Senhor ordena a sua bênção e a sua vida para sempre. E olha que interessante, Ângelo, essa passagem é muito forte. Diz que a comunhão dos irmãos é como o óleo que desce pela cabeça do sumo sacerdote e vem escorrendo para o seu corpo, né? Então, é como se fosse um corpo sacerdotal, né? Então você pensa que o mesmo óleo que foi derramado sobre a cabeça de Arão também tocou o seu corpo. E assim como o Cristo é ungido de Deus, nós também somos tocados por essa bênção. Mas a plataforma aí, o fundamento desse negócio é a unidade, a comunhão, amigos de aliança, que juntos promovem um ambiente de unção, capacitação e também de prosperidade, de vida. Então, de maneira resumida, primeiro, você precisa criar proteção da sua fé. Você precisa estabelecer esferas de defesas espirituais, limites, estabelecer limites para a sua vida, limites para a proteção da sua vida, não são uma má ideia, ok? Nós precisamos estabelecer limites na nossa vida, sabendo que o pecado, ele é algo atraente. O pecado, ele te atrai. Nós precisamos colocar paredes em nossas vidas para evitar cair em pecado. Sim. Por exemplo, se você lutou contra a embriaguez, talvez você precise colocar um limite de nunca passar perto de um bar. Sim. Se você lutou contra a tentação num caso amoroso, então estabeleça limite de nunca estar sozinho com alguém do sexo oposto. Se sua tentação é pornografia, use filtros de software, de responsabilidade, de nunca ter acesso a isso. Coloque barreiras na sua vida, mas tenha em mente que é por amor a Deus que você está fazendo isso, que Deus está pedindo para você vencer o pecado. Não é simplesmente por uma justiça própria. E como o Fábio falou, tenha a cobertura de amigos espirituais. Quando a gente fala de cobertura de amigo espiritual, eu tenho uma imagem que é Band of Brothers. Ou seja, isso mexe comigo. É você ter os amigos da guerra. É aqueles caras que você, sabe, fica de costas aí, Fábio, assim, ó. É quando você fica de costas, assim, ó, e você vai guerrear, o Band of Brothers, e você vai guerrear, e você tem alguém nas suas costas te protegendo. Você tem que ter o teu Band of Brothers, você tem que ter aquele que vai te dar cobertura. Você precisa ter os seus amigos que vão vigiar por você, que vão olhar por você, que vão dar vida por você. Esse é o Salmo 133. Ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Isso é como o óleo que escorre, que cai na cabeça e escorre pela barba. Você precisa ter amigos que vão dar vida por você, que você vai dar vida por eles, porque o pecado nos separa de Deus, mas ele não termina com a nossa jornada. Quando você falhar em qualquer parte da sua caminhada com Deus, quando você tropeçar e cair, levante-se, levante do chão, não desista. Deus não acabou com você. Se o pecado tocou na sua vida, eu quero te falar, levante-se. É hora de se levantar. Se você não encontrou um amigo, é hora de você encontrar um amigo. Se você não encontrou uma rede de proteção, é hora de você encontrar uma rede de proteção. Dá tempo de você arrepender e voltar e começar a estabelecer essa rede de proteção. E olha que interessante, nós falamos sobre uma luta pela missão, nós falamos sobre uma luta pela verdadeira igreja, nós falamos uma luta contra o diabo e o seu império, mas também estamos falando sobre lutarmos uns pelos outros. Então existe uma luta uns pelos outros. Pensa, quando eu me apresento diante do trono para interceder pelo Ângelo, eu estou lutando diante de Deus em favor do meu amigo. Então estar junto é guerrear por essa missão. Ponto de número 9. Se prepare para os falsos ensinos.
se prepare para os falsos ensinos. Isso dá pano para manga. Isso é muito sério. Precisa ter um só para esse. Precisaria ter uma série só sobre isso. Mas a primeira... Quer começar falando? Sim. A primeira coisa aqui, eu vou até inverter os pontos aqui. Vai lá, fica firme. Vou inverter os pontos aqui, que é o seguinte. A primeira coisa que a gente precisa entender é, começamos falando que existem falsos profetas inseridos no meio do povo de Deus. E em Judas 1:4, e na verdade depois você pode estudar com calma, a carta de Judas inteira é uma carta de alerta sobre falsos profetas que são falsos irmãos inseridos dentro do povo de Deus, difamando e propagando um falso evangelho. E olha o que diz Judas 1:4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, não é só que tem falsos irmãos, é que os falsos irmãos, que são falsos profetas, também são falsos mestres, que estão propagando um falso evangelho. E qual é o fruto do falso evangelho? Eles deturpam a graça de Deus, legitimando o pecado. Então, olha essa expressão. Eles transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus. E basicamente estamos na graça, por isso Deus é bom e Ele tolera que eu viva do jeito que eu quiser, imergido no pecado, sem arrependimento, e tá tudo bem, porque Deus me ama do jeito que eu sou. Isso é um falso evangelho. E o que ele está dizendo é que aqueles que pregam essa falsa graça para legitimar o pecado dentro da igreja, negam o senhorio de Jesus Cristo. E isso é uma falsa doutrina. Isso é um falso evangelho. Quando Paulo, em 2 Coríntios 10, ele está dizendo que vai lutar, ele diz, eu vou lutar com armas espirituais contra fortalezas da mente, contra estruturas de pensamento que são baseadas em arrogância, altivez, sofismas, falsas verdades que se levantam contra o conhecimento de Jesus Cristo. Preste atenção. O maior problema hoje, talvez, nosso da igreja, não é satanismo e bruxaria de que está atacando a gente de fora. Mas são falsos profetas que estão atacando a gente do lado de dentro. Então, nós vamos ter que lutar, assim como Paulo diz em 2 Coríntios 10, contra o falso evangelho. Estruturas de pensamento baseadas em arrogância, altivez, são sofismas, falsas verdades que estão lutando contra o conhecimento de Jesus Cristo. Agora, obviamente que superar mentiras requer saber a verdade, né? E isso já foi afirmado em listas de verificação anteriores que a gente falou sobre como se deveria de trabalhar, como se deveria de pensar, mas é fundamental que a gente aprenda o que Deus falou. Por isso você precisa estudar a doutrina bíblica e a Escritura. Você precisa se aprofundar nas bases da fé. Nós precisamos receber uma revelação profunda daquilo que nós podemos pegar e ler. Pegar e ler porque é o que Agostinho ouviu, né? Tore e lê. Então, nós precisamos receber o livro que explica a realidade desse mundo e nos diz como viver. Então, você precisa estudar. Sim. Nós queremos reforçar isso. Estude a palavra, leia a Bíblia, estude a Bíblia, mas estude doutrina. Tem gente que quer ler só versículo, mas nós estamos aqui no nosso campo incentivando a estudar a doutrina da escatologia. Existem muitas doutrinas que devem ser estudadas e nós estamos incentivando o estudo de escatologia que está dentro da mensagem do Evangelho. Exatamente. Então você precisa estudar as doutrinas e nós estamos enfatizando uma das doutrinas, a escatologia, mas estude todas as doutrinas. Estude todas. Todas são importantes, ok? Você precisa entender. Muitas pessoas hoje frequentam uma igreja e nem sabem toda a extensão do que a sua igreja acredita.
Procure as confissões de fé, as declarações doutrinárias da sua igreja, leia-as cuidadosamente, compreenda como as Escrituras pensam e relacione a Escritura com a doutrina e o que sua igreja pensa. Será que é bíblico o que sua igreja pensa? Será que é verdadeiro? Será que é correto? Ok? Considere o engano uma possibilidade. Isso pode estar na sua frente. As pessoas pensam assim, não, duvido, isso aí é uma coisa assim, lá das seitas, lá longe. Não, talvez o engano pode estar batendo na sua porta hoje, ok? A gente às vezes pensa naquele grande engano que vai chegar lá na frente com o anticristo, mas já tem um engano chegando hoje, batendo hoje na nossa porta. Então, o engano que vai chegar lá na frente, ele está gradualmente vindo hoje aos pouquinhos. Então, enquanto melhor você se preparar para detectar a falsificação e conhecer o verdadeiro, melhor você vai estar pronto para perceber o engano quando ele acontecer com mais intensidade no futuro. Por exemplo, um dos melhores autores de profecia, pelo menos na nossa opinião, né, é o Joe Richardson, que fala sobre o anticristo islâmico, o anticristo muçulmano. Ele mostra de maneira muito clara como que o Oriente Médio ele é um centro ali de cumprimento da profecia bíblica. Eu nunca iria pensar nisso antes de ler os livros desse irmão. Eu não ia chegar a essa conclusão sozinho. Então é muito importante você entender o que ele fala sobre o Mahdi, sobre o 12º imã. Leia os livros do Joe Richardson para você entender. E, inclusive, ele é nosso amigo pessoal. Muito do que a gente ensina aqui na Mascalinha, a gente usa os materiais dele. É importantíssimo você entender o posicionamento sobre o anticristo islâmico, ok? E eu queria trazer uma perspectiva para a galera que estuda sobre batalha espiritual. Em Apocalipse 2, a partir do 20, vai falar sobre Jezabel, que é uma mulher, uma falsa profetisa, que está inserida no contexto da igreja, ensinando uma falsa doutrina, seduzindo pessoas para a imoralidade e idolatria. Preste atenção. Por muito tempo, as pessoas gastaram gritando contra o espírito de Jezabel. Mas o que Jesus está confrontando aqui não é o espírito de Jezabel, mas é a doutrina de Jezabel. É um falso ensino produzido por uma falsa profetisa dentro de uma igreja onde pessoas estão sendo seduzidas. Isso uma igreja no século I. Gente, isso é real e nós vamos ter que lutar contra essa realidade. Próximo. Isso é muito sério, cara, meu Deus. Próxima. 10º ponto. Se prepare contra a sedução do mundo. 10º ponto. Se prepare contra a sedução do mundo. Lê pra gente aí, Tito. Tito 2:11 diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Gente, quanto mais o tempo passa, mais o mundo vai nos atrair. Sim. Ou seja, a aparência do mundo passa, mas passa devagar. Pra gente, a sensação é que passa devagar. Então, o que é preciso fazer para que quando a gente olha a aparência do mundo, do aion, o que é o aion? É era, né? A palavra aion, era, é a mesma palavra também usada para moda, né? Aion, era, as tendências que enchem os olhos, né? As grandes tendências mundiais. O que isso faz com a gente, que a gente fica vislumbrado com aquilo, essas tendências mundiais que nos enchem os olhos, elas podem nos derrubar facilmente. Como que eu faço para não ser derrubado por elas? Eu preciso ter um olhar
de eternidade. Sim. Um olhar que transcende o tempo que eu estou. Eu preciso olhar para além desse momento. Eu preciso ter um olhar que olha para além do túmulo, um olhar que olha para além do caixão. Quando eu tenho um olhar para além do túmulo e além do caixão, e eu tenho o peso da eternidade pregado diante dos meus olhos, então eu consigo calcular os meus dias e os valores das minhas decisões da maneira correta. Isso tem a ver com ter os olhos fixos no dia do Senhor. Exatamente. Nós precisamos ter uma consciência da constante eminência da vinda do dia de Deus. É mais ou menos o paralelo que Jesus faz dos dias de Noé, enquanto Noé estava com os olhos fitos naquilo que estava vindo por causa da mensagem profética. Havia uma geração que estava comendo, bebendo, casando e dando-se casamento, ou seja, estavam vivendo uma vida normal, embriagados com a vida normal, como Harold Walker gosta de falar. Enquanto isso, havia um homem que estava comprometido em construir algo porque ele recebeu uma palavra que falava de um dia de Deus, que é um prenúncio do dia do Senhor. E uma coisa que para mim é muito importante, temos os olhos fitos no dia do Senhor, é Atos 17, versículo 30. Paulo está pregando o evangelho para os sábios da época, para os gregos, e ele vai chamar atenção para que eles olhem para esse dia, olhem para a vinda de Jesus. E olha o que ele diz, Deus não levou, Atos 17, 30, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Por que Deus ordena que agora os homens têm um tipo de postura de arrependimento? Por quê? Porque ele determinou um dia em que julgará o mundo com justiça por meio do homem que estabeleceu com esse propósito. E ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. O que isso significa? Paulo está nos ensinando que se os nossos olhos tiverem clareza acerca desse dia vindouro, a maneira como eu vivo agora muda. A maneira como eu vivo agora precisa ser modelada para aquilo que o Senhor está trazendo do futuro para o agora. Por isso, olhe além do presente. Mantenha uma perspectiva eterna. Bom, por mais que o estudo da escatologia se refira ao fim dos tempos, à consumação da obra de Cristo, esse estudo, ele redefine de maneira completamente nova o nosso estilo prático de vida. É totalmente diferente, né? E a vida cristã, ela é escatológica por si mesma, né? Ou pelo menos ela deveria de ser escatológica por si mesma, né? Porque a nossa esperança bendita, ela ainda não se manifestou. Sim. Da mesma forma que Cristo sofreu por causa da alegria que lhe fora proposta, existe uma alegria proposta para aqueles que perseverarem até o fim. Amém. Existe uma alegria proposta para aqueles que se santificarem. Sim. Existe uma alegria para aqueles que não sucumbirem às pressões desta era. Sim. Os nossos olhos precisam estar fixos na alegria vindoura, porque é isso que nos dará forças para nos manter firmes nesse mundo mal e caído. Se preparar não é prazeroso, não é um pouco confortável, mas é necessário para que você experimente o deleite eterno, ao invés do sofrimento sem fim. No Centro de Estudos Escatológicos Mascalim, nós acreditamos que o retorno de Jesus trará uma resolução definitiva para todos os problemas do mundo. E esse será um dia de muita alegria para aqueles que permanecerem do lado certo. Nós queremos estar do lado certo e queremos você conosco, ao lado do Senhor no dia do seu retorno. E é para isso que nós estamos te preparando. Hoje você concluiu mais uma etapa dessa preparação. Amanhã
nós daremos início à última fase, a qual eu considero como aquela que lida com um tipo de problema extremamente perigoso, justamente por ser muito comum na grande parte da vida dos crentes e das igrejas brasileiras. Por isso, trate com extrema prioridade a sua participação no último episódio da série. Antes de encerrar, eu gostaria de dizer para você que ainda não conhece o Centro de Estudos Escatológicos Mascalim, que dentro da nossa plataforma de ensino existem diversos cursos, masterclass, artigos nacionais, internacionais e também outros eventos como esse que nós estamos fazendo aqui, que nós fizemos nos anos anteriores e que já estão disponíveis. Então, nessa série, nosso foco está em trazer para você uma perspectiva sobre a escatologia pastoral, visando sermos mais práticos com relação à sua preparação pessoal para o tempo do fim. Contudo, dentro da plataforma você vai encontrar conteúdos como grande tribulação, o anticristo, o falso profeta, arrebatamento, a segunda ressurreição, juízo final, 144 mil, o papel de Israel no fim dos tempos, o grande avivamento, você vai aprender sobre a volta de Jesus, entre outras coisas. Então amanhã nós iremos abrir as inscrições para você se tornar membro da Mascalim, mas se você já estiver super interessado, nós criamos um grupo exclusivo para você tirar suas dúvidas e nós já te revelarmos aqui as nossas ofertas especiais de maneira antecipada. A nossa equipe está enviando o link desse grupo exclusivo agora mesmo no chat e se você for um super interessado, clique no link e entre no grupo e bom, eu te espero amanhã às 20 horas para o nosso terceiro episódio e agora que você já sabe da importância de ter amigos espirituais no fim dos tempos, compartilhe esse episódio com seus amigos e irmãos de fé. E Deus te abençoe.